uma chamada do voo 3149. Por favor, aquele é meu voo. Eu estou atrasada. Me desculpe, senhora, os portões... Seu avião já está decolando. Decolando? Não, não, não. É meu avião. É Natal, eu tenho que trabalhar. Não quero passar o Natal aqui. Me desculpe, senhora, os portões já se fecharam. Aguarde e verei o que consigo fazer para a senhora. Fazer o quê? Passa logo, passa. Senhora, perdão, esse é o lugar. Nós entrada aí, senhora. Senhorita, perdão.
tomei um plantão no meu trabalho justamente para não passar o Natal com a minha família. Ai, que... Só me resta tentar ouvir algo para relaxar. Expire. Imagine-se em um lugar aberto. Inspire, expire. Inspire profundamente. Expire. Imagine-se em um lugar Senta aberto. aqui. Inspire, expire. Inspire profundamente. Sempre me incomoda. Era só o que me faltava. Licença, você quer batata? Batata? Fala sério, isso é hora de comer batata? Não, não, obrigada. Por que você tá tão estressada assim nesse dia de Natal? Que é uma data tão linda e especial. Especial só se for pra você, né? Deixa eu falar. Já não basta o avião que eu perdi esse ano de 2020 com esse vírus horrível. E... na verdade é que eu tô fugindo do Natal. Porque na minha família é sempre a mesma coisa. Sempre acaba em brigas, problemas. Sempre tem aquele tio chato que bebe e os sobrinhos que não saem do celular. Ainda tem minha mãe que vive me cobrando um marido para casar. Na verdade, essa história de Natal não faz nenhum sentido para mim. Nossa, bem bagunçado o seu Natal, né? Na verdade, se você soubesse o verdadeiro sentido do Natal, você jamais diria isso. O Natal, ele é muito mais que uma data. Ele é... Deixa pra lá, eu devo estar te atrapalhando. Um dia você vai entender. Da Batata, volta aqui com esse saquinho barulhento. Claro, claro, fica à vontade. Você quer batata? Não, não quero batata, né? Quero que você termine de falar o que você começou. O que você quis dizer com sentido do Natal? Tá bom. Senta, eu vou te explicar. Mas você precisa prestar muita atenção. Para compreender o verdadeiro sentido do Natal, é necessário que você entenda que tudo começou com uma promessa. Promessa? Nos dias em que nas trevas andavam, uma grande luz, de repente eles o viu. Numa terra de sombras, todos habitavam. A luz brilhante e ele surgiu. O enorme jugo que sobre o povo pesava, o madeiro que seus ombros oprimia, e o chicote que sobre seus dorsos lavrava. Tudo se quebrava com a luz que surgia. Todo o calçado que na guerra se usar, toda a veste que por sangue foi salpicada, terão como destino fogo alimentar, serão passos chamas não ficando nada. Na verdade, nasceu para nós um menino, seus ombros são o trono do seu poder, um filho nos foi dado, um filho divino, passou o seguinte nome a ter, Conselheiro admirável, Deus valoroso, Pai da eternidade, eterno príncipe da paz. O seu poder será enorme, poderoso. E a concorrência do seu poder? Ninguém faz. Ele reinará numa paz que não terá fim. Sobre o trono de Davi, ele se sentará. Seu reinado será eterno, eterno sim. E sobre o direito e a justiça o firmará. Eu espero que você tenha entendido cada palavra, mas quando falamos da promessa, a gente sempre tem algo mais. Tente imaginar o príncipe da paz.
Senta aí. Desculpe, eu estava longe. Estava aqui pensando em tudo isso que você falou. Admirada. Mas essa história de reis magos, menino Jesus, manjedoura. Todo mundo sabe essas coisas e vive o Natal sem entender esse negócio de promessa. É, você tem razão. Muitos conhecem apenas de ouvir falar, mas na Bíblia, em Miqueias, diz que um Salvador viria de Belém. Em Zacarias, diz que ele seria humilde, sem muitas riquezas terrenas. E ainda em Isaías, diz que uma virgem conceberia um menino. Ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí, essa promessa começa a fazer sentido quando ela entra no coração de quem se entrega ao Salvador. Mas como assim se entregar ao Salvador? O Salvador. Eu vou te explicar novamente. Mas agora você vai precisar fechar os seus olhos e imaginar o Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui, conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. No coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus, ele nasceu com um propósito, para ser o Salvador do mundo. Ele tinha um objetivo, um foco. Na verdade, ele tinha um chamado. Nossa, mas como você sabe de todas essas coisas? Você lê muito a Bíblia? Opa, falou em ler a Bíblia comigo. Eu amo. Você, tão novinha, achei que só ficasse pendurada nesse celular. Sabe de nada, tia. Aqui é Bíblia e oração. E tem mais. O meu pai aqui já falou do Natal, da promessa, de tudo. Só que a parte que eu mais gosto, ele não falou ainda. A parte do anjo. Anjo, você pode me falar sobre o anjo? Claro, mas vou dizer, está na Bíblia. Haviam pastores que estavam nos campos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Mas aconteceu que o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram
aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores correram para ver o menino. Maria e José lhes deram o nome de Jesus, como o anjo tinha dito. Uau, você é muito esperta. Obrigada, tia. Deixa eu te mostrar uma música que eu curto muito, que fala sobre o Salvador. Ah, eu quero ouvir. Paz na terra, Deus louvor. As mulheres cantando, ecoam o hino. As montanhas ao redor, os pastores, elefantes celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. De joelhos adorar, Ele é o Cristo grande. Cantam anjos, cantam anjos, cantam anjos. Alto sim, Cantam anjos, cantam anjos. cantam anjos, anjos. Lhe foi dado, mas do céu lhe veio. Ele é o Salvador amado. Cantam altos anjos sim, Vem ao mundo pra salvar. pra salvar. Ele nasceu num dia incrível. Ele nasceu no dia incrível. Deus está aqui. Todos vivos celebrar, glória a Deus, também dizer, de joelhos adorar, Ele é o Cristo grande. Cantam anjos, cantam anjos, cantam Jesus, 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 nasceu nosso Rei. Confesso que até hoje o Natal para mim era apenas uma reunião familiar, brigas, aguardar a véspera do Ano Novo e o especial do Roberto Carlos. Não que o show do Roberto não seja bom, né? Eu amo. Eu também. Ah, vocês também, vai. O Natal, ele é muito mais do que uma data. Ele é o cumprimento de uma promessa. Uma promessa que aconteceu quando nós, humanos, não tínhamos mais esperança. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e com o seu infinito amor, nos prometeu um Salvador. E Ele veio, se entregou por nós. E nesse dia de Natal nós celebramos o nascimento dessa promessa. E Ele só nos pede uma coisa: aceitá-lo como Salvador das nossas vidas, e não mais como uma simples data,
E eu te pergunto, você aceita o Salvador na sua vida? Eu aceito e acredito nessa promessa. Então hoje, essa promessa começa a se tornar real dentro do seu coração. E você será chamada filha de Deus. E viverá uma história de amor real com Ele. Eu, filha, você não imagina como eu precisava ouvir essas coisas. O meu Natal nunca mais vai ser o mesmo. Muito obrigada. Atenção, senhora Ana Paula, por favor, comparecer ao balcão 32. Conseguimos um novo voo para o seu embarque. Seu avião partirá em 10 minutos. Falaram o meu nome, acho que conseguiram um novo voo para mim. Preciso... mas eu não quero mais fugir. Eu preciso contar para minha mãe, eu preciso contar para minha família tudo o que eu aprendi esta noite sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que boa notícia! Nós também precisamos ir porque nós estamos atrasados. Foi um prazer conhecer vocês. O prazer Muito foi obrigada. todo nosso. Acabei esquecendo de perguntar o seu nome. Você pode me chamar de Gabriel. Uma história de amor real, de um mar que o próprio Filho deu. A estrela anunciou que viria
Bem-vindo a bordo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele disse assim, no capítulo 4, no versículo 4: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. E ele o fez com um propósito, para resgatar
os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma das coisas mais observadas na Bíblia é que Deus fez uma promessa de que Ele resgataria um povo, Ele libertaria um povo que estava cativo, um povo que estava aprisionado. Eu acho muito interessante que quando nós ouvimos sobre uma promessa, eu não sei se você sabe e vai entender o que eu estou colocando. Quando nós ouvimos uma promessa de alguém, e aquilo que nos fora prometido é algo aguardado, com expectativa, com desejo, a melhor coisa que pode acontecer é que o que prometera, cumpra o que prometeu. Se cumpriu a promessa, ou se cumprir a promessa, esta é a melhor coisa que pode acontecer. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor, eu acho que é muito interessante, e a didática disto é muito gloriosa, é extremamente poderosa. Nós percebemos como Deus prometeu, e como isto se cumpriu, e como isto tem se cumprido. Eu não sei se na sua casa acontece algo semelhante, mas alguns personagens da nossa casa, da nossa família, são muito interessantes. Eu diria que alguns seriam belíssimos objetos de estudo, de pesquisa. E alguns deles, muito provavelmente, nós não teríamos fato conclusivo ou fatos conclusivos sobre estas pessoas. Eu conheço uma casa que é interessante, estamos falando de tempo. Deus veio na plenitude do tempo. E certa feita alguém comprou uma passagem aérea semelhante ao nosso personagem, e quando comprou essa passagem aérea, chegou no aeroporto para embarcar, e chegou até o balcão e apresentou o bilhete e disse, foi atendido, e a atendente disse, olha, minha senhora, a sua passagem foi ontem, o seu voo foi ontem, não foi hoje. E aquela pessoa então remarca a passagem e volta para casa. Como se isso não bastasse, isso aconteceu uma segunda vez, mas descobriu ao fim da tarde que o voo havia acontecido de manhã. Algumas pessoas são muito interessantes, eu repito. Quando nós pensamos nestas coisas do tempo, nós vamos descobrir que o tempo ele é muito interessante. E quando nós falamos de cumprimento de promessa, quando alguém nos prometeu alguma coisa, uma das coisas que a gente aprende é que a pontualidade gera e produz confiança e segurança. E nós podemos então descobrir e aprender em Deus e receber de Deus esta confiança, podemos confiar e podemos ter segurança, porque Ele prometeu e Ele cumpriu aquilo que Ele disse que Ele faria. Quando Paulo escreve estas palavras aos Gálatas, vindo à plenitude do tempo, algumas coisas nos chamam a atenção. Que tempo é este? Nós nos preocupamos tanto com o passado, muitas vezes, nós nos preocupamos tanto com o futuro, e absolutamente nada nós podemos fazer em relação ao passado, senão perdoar alguma coisa, consertar alguma coisa que nos é possível, mas nós não podemos também viver o amanhã, o futuro. Então, o que nos importa é o presente, aqui e agora. Nós decidimos o que vai acontecer e temos o destino das nossas vidas em nossas mãos, e a partir daqui nós podemos fazer muitas e muitas coisas. Mas é neste tempo que Deus cumpre a sua promessa. O profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, ele diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamarás Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus faz uma promessa, Deus diz: olha, eu vou enviar para vocês uma promessa. No capítulo 9 do profeta Isaías ainda, e é uma das mais belas profecias e promessas sobre a vinda do Senhor,
no capítulo 2, no capítulo 9, perdão, no versículo 2, ele disse assim: o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ao povo que estava em trevas viu luz, aos que permaneciam e viviam na região da sombra da morte, a estes também resplandeceu-lhes a luz. Eu gosto desta história, gosto desta palavra, porque este capítulo é tomado de uma promessa tão gloriosa, tão grande, para a vida daquele povo que estava perdido. Era uma promessa feita lá no passado, mas não a um povo específico, mas os povos de toda a terra, língua, povo e toda a nação. E algumas coisas nós tiramos desta história, quando Paulo diz, vindo a plenitude do tempo. O que significa a plenitude do tempo? Deus veio na hora certa. Deus veio no momento certo. Deus não poderia falhar. Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra, e Ele o fez na hora certa, no momento certo. A plenitude do tempo, no tempo oportuno de Deus, não foi antes e nem depois. Deus não se atrasou, Deus não foi tomado de surpresa, Deus não perdeu o avião, Deus não perdeu o trem, foi tudo na hora certa. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas mais do que isso, este texto nos ensina algumas coisas. Quando o texto diz, Deus enviou o seu Filho, Ele o fez com um propósito. E qual foi o propósito maior de Cristo Jesus? O maior propósito dele foi viver e nascer como homem, viver como homem, ser preso, crucificado, morto, sepultado, com um propósito. Por quê? Porque ninguém poderia morrer em nosso lugar, senão um homem como nós, como eu, como você. Ninguém poderia morrer no meu lugar, sendo divino. E uma das outras verdades que nós observamos à luz desse texto é, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ou seja, carne como eu, osso como eu, como você, como nós, dizendo assim, este Cristo que morreu, ele não era divino, ele era plenamente, totalmente humano, carne como eu e como você. Por isso a morte dele tem significado. Eu não poderia crer e aceitar num Deus, num divino que morresse em meu lugar, sendo eu homem carne. Não, mas Deus então pensou, alguém em figura humana, alguém como eu e como você, precisaria morrer no nosso lugar. Então, falando da humanidade de Cristo Jesus, nascido de mulher. Mas uma outra coisa que nós observamos é que ele se fez homem. Mas a promessa não para por aí. Nós ouvimos isso, cantamos sobre isso, ensinamos sobre isso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. As Escrituras nos dão essa segurança desta promessa feita. E ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Se cumpriu naquela manjedoura, numa estrebaria, quando Jesus nasceu para morrer a nossa morte. Ele nasceu para morrer por nós, em nosso lugar. Mas o profeta continua dizendo, este Deus presente, o Emanuel, o Deus prometido, o Cristo de Deus prometido a nós, ele será maravilhoso conselheiro. Você já parou para pensar que nos nossos muitos momentos e nos nossos tempos de vida nós nos angustiamos? Você já parou para pensar que em muitos momentos das nossas vidas e da nossa existência nos falta palavra e direção? Nos falta uma palavra de segurança, alguém que fale ao coração e diga a nós, aos nossos corações, e diga a nós exatamente aquilo que nós precisamos fazer. E uma das coisas que nós observamos neste Deus presente é que Ele é maravilhoso conselheiro. Eu posso ouvir dele os seus conselhos, eu posso ouvir dele a sua voz, eu posso ouvir e receber dele direcionamento. Maravilhoso conselheiro.
Mas já percebeu que muitas vezes somos impotentes, somos incapazes, somos frágeis, somos limitados, muitas vezes não temos capacidade em nós mesmos de resolver as nossas demandas, solucionar e curar as nossas mazelas, ter o nosso coração sarado, nos sentimos pequenos, impotentes, incapazes, e então a palavra do Senhor vem e diz assim: Ele é Deus forte. Isso fala de segurança, de confiança. Quando nos sentimos apequenados, quando nos sentimos impotentes, saber que tem por nós em nossas vidas alguém que é forte, grande, poderoso. Ele é Deus forte. Mas me parece que os nossos medos e temores em relação à vida, e uma das coisas que mais nos assombra e assombra a humanidade, e ainda que nós não percebamos e não entendamos o que isso significa, e muitas vezes estamos prisioneiros ou aprisionados por isso, mas nós não entendemos o porquê do nosso aprisionamento. O Senhor vem e disse assim: Ele é o Pai da eternidade. Quanta orfandade presente na vida do ser humano. Quantas coisas fazemos em resposta ou como resultado desta orfandade. Mas ele disse assim: olha, eu sou um pai, mas eu não sou um pai apenas para você ter aqui nesta terra, um pai presente. Eu sou um pai para a eternidade, diz o texto. Ele é o Pai da eternidade, falando de algo que nós começamos a viver aqui, mas vamos viver na eternidade com Ele. Ele não é um pai terreno que nos frustra e que nos envergonha e que nos decepciona muitas vezes. Não, não, não. Ele é o Pai da eternidade. Mas quando vivemos tantas e tantas guerras, quando nós sofremos tantas incertezas e inseguranças, a palavra do Senhor diz que Ele é também o príncipe da paz. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, ele disse assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe, a minha vida e a sua vida, a minha história, a sua história, ele pode ser marcada do berço até a nossa sepultura. Jesus nasceu como homem, viveu como homem, viveu humildemente, foi humilhado, crucificado, sepultado, como diz a palavra, como cordeiro perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, sim, mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. E agora ele não vive mais como o cordeiro humilhado, mas ele vive como o leão, como o rei que governa. E ele tem o domínio de todas as coisas. O desejo sincero do meu coração, o desejo sincero dos nossos corações é que seja Natal na sua vida. O que é isto? Que Cristo nasça na sua vida e no seu coração. Que você creia com o seu coração que Jesus Cristo se deu em nosso lugar, em seu lugar. Mas depois de crer no seu coração, que você confesse com os seus lábios que Ele é o Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Esta é uma decisão que só você pode tomar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos nesta hora orar. Você pode colocar diante do Senhor sua vida, o seu coração. Você pode dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor viveu e o Senhor morreu em meu lugar. Eu te agradeço porque o Senhor morreu a minha morte para que eu tivesse vida. E eu hoje quero te louvar e te bendizer por isto. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, porque hoje
ontem, amanhã e até a volta do Senhor, nós poderemos celebrar o Natal, crer, saber e entender com que propósito o Senhor fez tudo isso em nosso lugar. Neste dia, nesta manhã, quando nós celebramos ao Senhor, quando nós celebramos o Natal, quando nós cantamos uma história de amor, mas de amor real, Deus, que esta palavra ou que esta promessa se cumpra na vida daqueles que ainda não conhecem a Ti, não Te aceitaram. Que seja uma manhã, um dia de salvação, que seja um dia de reconciliação, e que seja o Senhor exaltado e glorificado na vida de cada homem, de cada mulher, de cada casa, família aqui representada. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. até ali, gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Só pra gente, te acompanho no que traz e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por
Todos aqueles que receberam, aplaudam ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, fiquem aqui, por favor, não saiam. Que as consolações do Espírito Santo de Deus, do Emanuel, Deus conosco, este Deus que é maravilhoso conselheiro, este Deus que é Deus forte, que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua ascendência, aqueles que ainda estão vivos, sobre a sua descendência, até 1000 gerações e mais, por toda a eternidade. Seja a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa, hoje e sempre, e sempre, e sempre. E nós queremos desejar a todos vocês, a cada família, a cada casa, um feliz Natal. Vocês podem dar um pouco mais de luz para o auditório, por favor? E eu queria que você agora pudesse de alguma forma mandar um coraçãozinho, um beijinho, um abraço para a pessoa próxima a você, e desejando ela, olha, um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe os seus netos. Que Deus abençoe a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Amém.